Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos conhecer as promessas de Deus para nós? Como eu já disse, que nós vamos reinar com Cristo no milênio, né? Mas quais são as bases bíblicas da palavra de Deus que nós vamos retornar para essa terra e reinar com Ele, né? E eu costumo dizer que quando eu morrer, eu gostaria de deixar uma frase na minha lápide dizendo assim: em breve eu voltarei. Por que eu gostaria de ter esta frase na minha lápide? Porque é uma promessa de Deus para todo aquele que espera na palavra dele e nas promessas dele. Mas como é que nós vamos ter certeza que isso vai acontecer, né? Então nós devemos entender a palavra e vamos para o começo. Onde é o começo? Está lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, o capítulo 12 e o versículo 7, né? Diz assim a palavra de Deus: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Está vendo? O Senhor prometeu para a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Quem será que são? Será que nós fazemos parte da descendência de Abraão? Ou aquele povo que está lá agora em guerra, no Oriente Médio? Para nós entendermos, vamos para o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 4. Capítulo 4 e versículo 16, né? Vamos ver aqui o que é a promessa. Será que é para nós? Diz assim, versículo 16, capítulo 4 de Romanos: portanto, é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Preste atenção. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé. Então está falando de duas situações, da lei e da fé, que teve Abraão, mas também a que é da fé que teve Abraão, ao qual é pai de todos nós. Versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Muito bem, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12 que eu li, a promessa foi feita para a descendência. E propriamente para Abraão, será que teve uma promessa para ele também? Né? Porque teve a promessa para a descendência. Eu já li para vocês quem são os descendentes, né? São aqueles da lei e aqueles da fé, né? Da fé somos nós e da lei é o povo judeu, o povo físico. Então nós, para entendermos se Abraão recebeu uma promessa também exclusiva, ele também iria participar, devemos ir para o livro de Gênesis, capítulo 15 e o versículo 7. Preste atenção na leitura. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Aqui nesse texto já está especificando unicamente também para Abraão. Já está falando bem claro, você também vai participar, não só a sua descendência, né? Então, mas será que Abraão recebeu esta promessa? Será que Abraão recebeu essa promessa? Para nós descobrirmos se ele recebeu essa promessa ou não, vamos para um outro texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 9 em diante. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ora, ele foi prometido para ele, aquela terra era dele, ele estava lá, mas ele estava habitando como se não fosse dele, porque ele não tomou posse, né? Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ora, ele deveria pensar assim: vou construir uma casa, já que isso aqui é meu, né? Isso aqui é meu, vamos construir. Isaac e Jacó a mesma coisa.
Mas a palavra de Deus fala que eles viviam em cabana. Não, isso aqui no momento ainda não é meu. Vou esperar um pouco. Como é que nós sabemos disso? Está aqui no versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Então, o que aconteceu? Milhares de anos depois ia ter nós, né? E aí nós vamos receber a posse da terra junto com eles, que eu já disse que é no milênio, quando o Messias voltar conosco, com todos os santos, para tomar posse da terra. Então, meus amigos, meus irmãos, eu dei uma pincelada mais ou menos por cima, tem muitos outros textos, porque tem as promessas de Deus que diz que os mansos, os justos herdarão a terra. Está cheio dessas promessas. Então eu fui pela palavra de Deus mostrando para você que nós temos a garantia que nós vamos herdar junto com o nosso pai na fé, que é Abraão, e junto também com o povo hebraico, o remanescente que vão se converter. Nós vamos formar um só povo, e nós somos chamados o povo de Deus, o Israel de Deus, aquele que crê pela fé. E o remanescente do povo físico lá, eles vão se converter e nós vamos fazer parte junto com eles. E aí nós vamos herdar a terra e nós vamos reinar com Jesus Cristo. Então fica aqui essa reflexão para nós nos alegrarmos, porque a palavra de Deus fala que nós devemos abrir mão temporariamente, como fez o nosso pai na fé. Recebeu a promessa, mas não é o momento. Como aconteceu com Moisés. Moisés, no versículo 25 do capítulo 11, né? 24, 25 e 26, vamos ler aqui. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Está vendo? Mesma coisa tem que ser nós devemos viver nesse mundo tendo o suficiente com o que comer, o que se vestir, estejamos contentes, que nós não temos morada permanente aqui, nós vamos ter quando o nosso Senhor aperfeiçoar todas as coisas, porque nesse momento o pecado está aqui, está rodeando nós. Então não vamos esperar. Espero que você tenha entendido essa reflexão aqui da palavra de Deus, que Deus possa nos iluminar em nome de Jesus e guardar nós para aquele grande dia, quando nós vamos encontrar o nosso Pai na fé e os nossos irmãos no decorrer de todos esses milênios que passaram. Vamos ter uma congregação inumerável, como diz a promessa de Deus para Abraão. A tua descendência ninguém vai poder contar. Espero que você esteja conosco naquele grande momento no qual nós vamos receber a herança da terra, para desfrutarmos das bem-aventuranças, qual está prometido aqui na palavra de Deus.